Minha gente, bom dia, 11h17, 11h17. Aqui estou eu, Adriano Lourenço, para batermos um papo nesse podcast móvel até a gente chegar lá no local do trabalho. Valeu? Como é que você tá? Tudo bem? Espero que sua quarta-feira esteja recheada de novidades, de alegria, de trabalho também, porque sem o trabalho não há como sobreviver nesse mundão, não é isso? Precisamos levar o sustento para dentro de casa e o caminho é trabalhar, é buscar melhorias para poder propiciar algo de melhor para a família e para si próprio, não é isso? Então, na graça divina, preste atenção, agradeça a Deus, reclame menos, não xingue o seu trabalho, aquilo que você, aspas, gosta de fazer, não sei, porque muitos parece que estão nos corredores apenas de forma figurativa. Eu gostaria de fazer um comentário aqui, e me perdoem se eu estou errado, e se houve isso no 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem que está havendo aqui no nosso terreiro, aqui no Centro de Convenções da Paraíba. Eu estive lá ontem, muitas pessoas visualizaram aquele material, conheci colegas da profissão de outras regiões, Natal, Roraima, Rondônia, Santa Catarina, pessoal muito solícito, conversaram, explanaram, deram seus depoimentos com tudo que está acontecendo, porque creio eu que o Congresso é o local também de falar em políticas públicas, não apenas as oficinas que estão ali. E eu andei pensando em uma coisa muito interessante, me perdoem por isso que eu falei no início, se realmente entraram nessa temática, eu não vi a programação, evidentemente. Muitos estão ali também pelo conhecimento, pela ciência, pelo aprendizado, mas outros estão ali apenas para passear, curtir, aproveitar os shows e a manguaça que vai ter, com certeza, no final. Nós estamos sempre no meu programa Brasil Notícia, aos sábados, no programa Brasil Notícia, abordando questões sobre violência. Nós sabemos que a profissão de enfermagem, em números, temos mais mulheres que exercem sua profissão em diversos segmentos, seja em empresa, seja em hospital, em clínicas, em home care, clínicas privadas, na atenção básica, na saúde pública, na filantropia, enfim, no esporte também, não é? Nós também temos o segmento da enfermagem no esporte. Seleção brasileira tem enfermeiro também, porque quando a seleção se reúne, eu estou dando só um exemplo aqui, tem médico e também tem os enfermeiros para fazerem as medicações, a enfermagem como um todo ali na CBF e nos times de futebol também. Assim como está chegando, já temos aí no mercado o advento da enfermagem forense também, que a Paraíba peca em não ter uma pós-graduação em loco, não é isso? Eu mesmo busquei uma pós-graduação em enfermagem forense e tinha em Recife, você tinha que viajar, acho que era na quinta ou na sexta-feira, e as aulas tinham um segmento de 3 horas, 4 dias seguidos. Então se torna dispendioso. Então, voltando para o que eu quero abordar, que eu estou trazendo aí num contexto que a enfermagem, em sua maioria, é composto por mulheres, não é isso? Pelo sexo feminino. E eu senti, não sei, me perdoem, se comentaram ali naquelas palestras a questão da violência doméstica, a questão do tratamento, do desacato, a questão de insinuações de profissionais que têm com parte das colegas enfermeiras.
muitas são coagidas, muitas são flertadas dentro do trabalho, muitas são cantadas. Nós tivemos aí uma reportagem há mais ou menos uns 6 meses, onde acho que uma influência digital falava que a categoria vive de unha pintadas, com seu charme, esperando, né, ali médicos. Então isso repercutiu a nível nacional e isso é um destratamento com a categoria. Outra questão que eu não sei se comentaram nas oficinas, nas palestras, é a questão prática da enfermagem. A enfermagem, em sua essência, ela tem um conceito muito interessante, que é uma arte e uma ciência. Mas no contexto geral, a gente está observando que os profissionais, muitos destes, eles estão chegando no mercado sem um mínimo de propriedade para assumir, aquela responsabilidade que, de fato, você aprende quando você está vendo a questão da disciplina ética, não é isso? Bioética, dentro da faculdade. O quanto você emprega a bioética e a ética dentro do seu trabalho. O quanto você valoriza o comportamento, o quanto você valoriza a seriedade, o quanto vocês valorizam princípios, o quanto vocês valorizam a forma pela qual muitos profissionais vêm se expondo na rede social, dentro dos ambientes hospitalares, com logomarcas, muitas vezes usando logomarcas do serviço público em benefício próprio. Nós sabemos que a legislação ela é bem consistente nisso, mas de fato ela não é cobrada como deveria pelos órgãos de representação ética que dão o aval do exercício profissional. Vocês sabem que eu estou falando dos conselhos regionais. Eu acho que deveria haver uma campanha nesse segmento para mostrar ao profissional o que ele pode e o que ele não pode expor na rede social. Quando nós temos um trabalho voltado para a área educacional, está valendo. Mas quando nós temos aparições de dancinhas, de brincadeiras dentro do setor, não é? Eu acho muito interessante quando se diz que a categoria ela é valente, consistente, e ela é importante, e ela consegue, e ela está no meio, e sem ela nada segue. Isso é uma pura balela, porque a categoria, muitas vezes, alguns profissionais se valem de cartazes, de faixas na rede social para chamar a atenção. Eu creio que não seja bem assim. Nós estamos nesse momento, agora, hoje a 25 do mês, o pagamento do Estado e da Prefeitura está sendo antecipado e sairá esta semana agora, de amanhã para depois. Mas aí, quando eu trago à tona essa fala de compromisso, de seriedade, de garra, de representatividade de fato, a gente não vê de forma alguma um alerta, um chamar de atenção de quem quer que seja agora, não é? Existe uma expectativa grande nesse momento de você, prestador de serviço, que aguarda ansiosamente o seu QSJ, para quem me entende, a sua bufunfa, o seu faz-me rir, o dinheiro, o cacau, o mocó, como diz Didi, Renato Aragão, com o personagem Didi dos Trapalhões, ou época boa. Então fica aí a desejar temáticas que deveriam ser abordadas em um congresso que a gente observa. Ainda ontem eu estava falando com uma colega, trabalhei aí em uma instituição de ensino, e ela me perguntava sobre o congresso, o que eu tinha achado da novidade. E aí eu perguntei, qual novidade? Qual é a novidade que tem, né? Porque nós temos oficinas com
oficinas de reanimação cardiopulmonar, nós temos oficinas que traz a parte estética da categoria, nós temos diversas oficinas, cada conselho traz de uma região algo para mostrar. Aí eu disse, o profissional que não sabe ainda, e me dói muito ainda ver que nos segmentos hospitalares, sejam eles intra ou extra-hospitalar, o que a gente ainda observa é essa mesma prática de RCP. Não sai nada de diferente, não sai nada que seja mais propício para outros conhecimentos. Aí ela diz, não, mas a simulação realística, eu digo, muito bem, simulação realística nós realizamos desde antes de ontem, quando nós estamos à beira do leito, quando a gente está observando a patologia que aquele cliente tem, e dentro da patologia nós estamos com aquele alunado. Bom, eu estou dizendo isso com uma propriedade de um cara que tem ali na carteira profissional, creio eu, 11 anos de docência de instituições de nome aqui na Paraíba. E quando a gente estava tanto no laboratório quanto na beira do leito, seja nos lugares onde a gente andou, hospitais, unidades de pronto atendimento, né, unidade básica de saúde, a gente pegava a história clínica do cliente ali e abordava dentro daquele momento que nós estávamos ali no leito de terapia intensiva, quando nós estávamos ali em um hospital filantrópico aqui de João Pessoa. Então a gente tem a monitorização que dava naquele momento ali a hemodinâmica do cliente, abordando uma arritmia, uma disritmia. A gente estava ali abordando dentro da monitorização o retardamento da oximetria de pulso e por que estava sendo retardada, não é? E dando exemplos, não apenas do ambiente, da extremidade fria, da falange do cliente enrugada, não é? Mas a dificuldade circulatória, a dificuldade dos gases de chegar lá na extremidade, e isso fazia com que, e faz com que não se tenha uma leitura adequada na oximetria de pulso, que ela vai retardar ali, tanto para mais quanto para menos. Do quanto é importante estar olhando para a monitorização, e o quanto é mais importante ainda você dar ênfase ao paciente que está ali na tua frente, que demonstra uma baixa coloração ou uma hipercoloração ou uma pigmentação, tá certo? Já que ele tem aí, digamos, um exemplo, aspas, uma icterícia, ele tem uma pigmentação em toda a sua extensão corpórea, se for de gravidade. Então isso é uma realidade e uma simulação realística que você estava lá. Então eu estava comentando com a colega. Aí foi quando eu disse que de novidade para mim, novidade ali para mim, eu achei muito interessante a enfermagem forense. É um campo da enfermagem que merece crescer mais ainda, mas que nós temos dentro de João Pessoa, nada para nada, 9 fora nada, deste conhecimento para ser para ser disponibilizado para as pessoas, e aí você entrar em uma pós-graduação. Então eu vi uma novidade extraordinária naquilo ali, tá bom? Excepcional no congresso. Os demais a gente observa outras oficinas que trabalham com manequins, a gente observou estandes simplesmente ali montados e alguém dando um folding de outras regiões. É interessante? Mas temáticas de realidade. Vou trazer aqui para você temáticas de realidade. Nós temos os coréns de todo o país e tenho a certeza que todos estes coréns, não é, destas regiões, e o COFEN sabe disso, eles vivem dentro de uma realidade obscura, dentro de um dimensionamento de pessoal falho em todo o país, em todas as regiões.
Isso ninguém aborda. O que fazer para que isso seja revertido, mudado, que isso seja visto de outra forma? A quem recorrer? Ao Ministério Público, às curadorias, exigir, não é, dos gestores a nível estadual, municipal, entidades privadas, dentro do que diz o Código de Ética em relação ao dimensionamento de pessoal, e aí você entrar com ações na justiça. Isso a gente não vê essa abordagem real, é o que você tem dentro da realidade. Outra temática que eu gostaria de ver, e digo, me perdoem se tudo isso estava na programação, tá bom? Mas eu me arrisco a dizer tudo isso com a minha fala e a minha opinião, porque eu creio que trazer temáticas deste nível para um congresso, de repente, não é? Precisa ter coragem, precisa ter a competência de colocar o dedo na ferida. O dedo na ferida, com certeza. E aí, as condições de trabalho, a cobrança das leis que existe a nível nacional, de dignidade para todos dentro do ambiente hospitalar, não é? A precariedade de equipamentos, onde tira um cabo dali, põe no outro. Não, esse leito deixa ele interditado porque não tem equipamento. A questão, como eu iniciei a temática dos distratos com a mulher, da falta de respeito com as colegas de trabalho, trazer uma pessoa, uma juiz, uma delegada para abordar uma temática desse tipo, não é? A valorização de profissionais, tá bom? A Paraíba, o Sertão, o Alto Sertão, o Cariri, o Curimataú, perdão, o Agreste, nós temos profissionais que vivem em condições insalubres de trabalho. E aí fazer um documentário para passar, para que todos pudessem ver de perto, não é? Como está a enfermagem, não apenas na Paraíba. Porque isso não é exclusivo da Paraíba. Não existe dentro da federação um local que a gente possa dizer que é modelo. Não é? Existem algumas particularidades, onde em um lugar tem mais modernidade, em outro lugar tem mais criatividade, mas a linguagem num contexto geral a gente não vê de forma alguma dentro de um serviço a nível de Paraíba, a nível de Brasil, tá certo? Se você vai para dentro do serviço federal, sucateamento, tá bom? Sucateamento, deixa eu limpar o óculos aqui. Sucateamento a todo custo. Os hospitais universitários vivem aí perdendo verbas anualmente. A maioria dos profissionais já passaram do tempo de carreira, mas se perpetuam porque as condições e com essa chegada. E lembrando que hospitais universitários e alguns estados, como eu andava falando com algumas enfermeiras, eles já recebem acima do teto. Lei 14.434 não chega nem perto, tá bom? Então veja que são temáticas, são assuntos, são temas de propriedade que devem ser levados em locais onde há um número maior, um número gigantesco de profissionais de regiões diferentes, porque ali tem técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, enfermeiros, enfermeiras, acadêmicos de enfermagem. Falei com pessoas que estão no 6º período, outros que estão concluindo o curso, e estes profissionais, eles vão chegar na outra ponta, vão chegar nos corredores hospitalares como? Não é? Conveniar, a gente tem uma malha
de Corems a nível de federação, que deveria ter mais propriedade em convênios. A gente tem a proficiência, que você tem que madrugar, tem que correr para conseguir vaga. Teve essa especialização para o nível técnico aí agora, que é o suficiente. Nós precisamos urgentemente cobrar de todos a praticidade, a elasticidade da função. Tá bom? Tudo bem, nós temos aí mitos, nós temos e fatos, nós temos aí profissionais que saem da faculdade sem a excelência de conhecimento, mas nós temos profissionais que saem da faculdade com excelência, com sede de conhecimento, e ele sai com um domínio, e ele consegue caminhar. Por outro lado, nós temos profissionais com anos de carreira já dentro da obsoletos, profissionais que estão ali só por estar, porque não querem ir para casa para não perder dinheiro. Então, até que ponto esse profissional está contribuindo para com o serviço? Então, a gente tem que ter essa ótica. A gente tem que sair dessa coisa do bonito, do belo, do extraordinário, do magnífico, do lindo. Não. A nossa profissão não é só isso. A nossa profissão, ela precisa de rebeldia, ela precisa de valente, de profissionais valentes, ela precisa de profissionais corajosos, ela precisa de profissionais com determinação, ela precisa de profissionais que tenham o punho cerrado e, acima de tudo, todos eles sejam conhecedores do direito, que assim todos têm. Não a nível constitucional apenas, tá certo? Do direito que é seu, do direito de ter uma refeição adequada dentro do plantão, porque aqui na Paraíba, em João Pessoa, nós temos hospitais privados que o profissional tem que trazer a alimentação de casa. Ponto. Tchau. Não é? Aqui nós temos hospitais que na hora muda-se horário de refeição para prejudicar a categoria, porque não tem como ele, no horário que se configura, ele deixar de dar um banho no leito para ir almoçar. Não pode. Nós temos aqui um hospital que priorizam, não tenho nada contra, os acompanhantes primeiro na linha de servir e depois os profissionais, onde quem deveria primeiro são os profissionais e depois os acompanhantes, porque o profissional come, alguns têm ali aquela 1 hora de descanso para voltar à labuta novamente. Então, tudo isso que eu estou dizendo é uma falta que eu sinto dentro de um sistema, dentro da categoria, que hoje prefere só bater palma e ir falando de outra coisa, tá bom? Uma enfermagem, ela não pode ser apolítica e nem tampouco política, ela tem que ser meio termo. Mas o que nós estamos vendo, inclusive conversando com colegas da Bahia, que são prestadoras de serviço na Bahia, não é? Essa coisa de dizer que você não vai veredar para a política, isso não existe. Todos têm um candidato, todos querem se sustentar no seu candidato, todos precisam do pão e do feijão em casa, todos precisam sobreviver. Então, sem essa de dizer que a enfermagem é apolítica. Enfermagem é pura política, enfermagem dá voto. Ela só não dá voto aos seus, ela dá voto a outros. Mas por quê? Isso também, para a gente encerrar, é algo que está dentro da cabeça. Colocou-se dentro da cabeça do ser humano, da população, que político é aquele que dá emprego, que dá a oportunidade de você trabalhar, onde não é esse o significado de ser político. Político é aquele que traz melhorias para a cidade, que ele traz projetos para serem votados nas Assembleias Legislativas, na Câmara Federal, no Senado Federal, nas câmaras de vereadores, e aí trazer benefício. Política é quando os executivos municipal, estadual e federal, eles trazem planos, trazem projetos que vão se transformar em leis e vai trazer benefício para toda a sociedade, toda a população, para o país, para o estado e para o município. Então, nós estamos aí prestes a eleições municipais o ano que vem, e é necessário que
a categoria de enfermagem que consegue eleger, se quiser, no mínimo 3 vereadores, olhe lá, vou botar no máximo 5 para colocar naquela Câmara Municipal de João Pessoa. Renovar aquele celeiro de políticos que fazem do assento, aí sim, não um trabalho, e sim um emprego, tá bom? Então, eu queria trazer esse pensamento para vocês, eu queria levar o meu pensamento, a minha fala e a minha opinião para vocês, e eu gostaria que depois vocês deixassem seus comentários, que vocês deixassem a opinião de vocês e que vocês possam sugerir uma pauta para mim, para a gente abordar uma temática que seja interessante para mim, para você, para sua família, para todos nós, tá bom? Então, a gente tem que mais que esquecer o ego. A enfermagem, ela tem muito ego, não é? Principalmente essas questões de representações. A gente tem aí muito sindicato. O próprio conselho deveria chamar todos os sindicatos, associações aqui do estado, do município, e aí fazer uma força-tarefa, não apenas a enfermagem, chamar aí outras representações de outras categorias, não é? A gente tem um médico, tem um psicólogo, tem um assistente social. O médico, ele tem uma autonomia que supera tudo isso, mas força-tarefa, quando fossem para uma visita, quando fossem abordar, não é? O serviço público ou privado, estes estando junto, a força era maior. E aí, meu amigo, eu quero dizer o seguinte, tá bom? Quando a união tá concentrada, tá macerada, com ela ninguém pode. Então, é assim como eu vejo. Para finalizar, eu quero agradecer aos 2.895 seguidores. Tá faltando aqui 5 seguidores para a gente entrar na casa dos 900, dos 2.900. Eu peço a você, tá bom? Peça para os seus colegas, amigos, seja quem for, para a gente cumprir uma meta, chegar ao mês de novembro com 2.000 e chegar com 3.000 seguidores em novembro. Então falta 5 para a gente entrar na casa dos 900, e eu queria o mês de novembro fechar nos 3.000. Eu dependo de você, tá bom? No mais, fiquem todos com Deus, porque Ele é quem nos sustenta e nos mantém nesse plano. Façam suas orações, não importa a sua religião, o importante é que você tenha um sentimento voltado para a bondade e para as questões. Vamos pedir dias melhores para os irmãos lá de Israel, que essa guerra com a Palestina ela chegue, que estes cabras do Hamas, não é? Eles possam ir para longe, que eles possam evitar essas atrocidades, que os amigos também, seres humanos da Ucrânia, Rússia, estes parem também com tudo isso, porque o homem, quando ele deu a vida por nós, ele deu para nós vivermos em uma serenidade e em uma harmonia. Valeu? Então, deixa-me mandar o abraço aqui para a galera, porque a gente chega, a galera vem também. Marina Correia, Mônica Moraes, Neto Santos, Rick Nóbrega, MQA, Josete Gomes, Marinalva Barros, Lucas Simões, Adréia Ferreira, Cirineu Figueiredo, no aguardo do contra-cheque do Estado. Olha aí, tá vendo aí? O único que chamou a atenção para isso, daquilo que eu falei lá atrás. É isso aí, Cirineu. Veremos como virá este contra-cheque. Vou logo lhe dizendo, turbulências virão, nebulosidade virão e as inconsistências ainda continuarão. Valeu? Quem mais está aqui? Bom dia para você, papai. O Camargo está dizendo, oxente, que é isso, rapaz? Valeu, Camargo. Você já está em João Pessoa? Eu acho que hoje à noite eu tenho um encontro com um rapaz aí que veio de fora. Ele está querendo bater um papo comigo. Eu acho que eu vou me encontrar com ele lá na orla, tá bom? Qualquer coisa, fique esperto. Dudu Godoy, Jack Filgueira, Deise Albuquerque, Jana Melo, essa galera toda tá aqui comigo. Ó, meu beijo demorado
Meu abraço apertado, Adriano Lourenço, em mais um podcast imóvel para você. E se você aceitar um convite, eu convido vocês para participarem do meu podcast, que é realizado na Uninasal todas as terças-feiras à noite, e também para o programa de rádio Brasil Notícia todos os sábados na 104,9. Valeu, gente, fica com Deus. Um pouquinho de música pra gente acabar assim e almoçar e relaxar. Valeu. Tchau, gente!